Existe um lugar na alma, talvez você o conheça, onde a dor se instala não como um grito, mas como um silêncio pesado. É aquele momento em que as palavras se esgotam, os argumentos cessam e o coração, exausto das próprias tentativas, se fecha em uma mudez que parece insuperável. Você ora, mas a oração parece vazia. Você busca, mas o céu parece de bronze. E nesse vazio, a pergunta ecoa: onde está Deus neste meu silêncio? Muitas vezes, nossa vida espiritual é medida pelo barulho, pelo número de missas, pela eloquência das preces, pela intensidade das atividades. Mas quando a vida nos impõe o deserto, quando a provação nos rouba a voz e o vigor, nós nos confrontamos com uma experiência de fé que nos é estranha. Enfrentamos o silêncio, um silêncio que de início é sinônimo de abandono. Sentimos-nos sós, incompreendidos, incapazes até de formular um pedido, pois a própria esperança parece ter adormecido. Talvez você esteja vivendo um luto, uma perda de sentido, uma enfermidade crônica, uma crise familiar ou uma aridez na oração que se estende por meses. A dor é tão profunda que ela se torna a sua única linguagem. E nesse ponto, amigo e amiga, é crucial compreender: o silêncio não é o fim da comunicação com Deus. É, muitas vezes, a sua forma mais pura e profunda. É o momento em que a criatura, despida de suas vaidades e de seu próprio ruído, encontra o Criador. O que acontece de fato quando o silêncio fala com Deus? Acontece uma transubstanciação espiritual. O silêncio, que era dor, transforma-se em um ato de entrega radical. Pensemos na tradição da Igreja e nas Escrituras. O Antigo Testamento está repleto de momentos em que Deus se revela não no tumulto, mas na quietude. Elias, fugindo, não encontra Deus no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim no sopro de uma brisa suave. 1 Reis 19, 11-13. Essa brisa é o silêncio sonoro de Deus. O silêncio do crente, aquele que nasce da prostração, não é um sinal de fraqueza, mas de profunda humildade. Santo Agostinho dizia que, quando o coração está cheio de Deus, ele não precisa de palavras. O que o silêncio faz é despir a oração de suas periferias. Nós tendemos a encher a oração com nossos desejos, nossos planos e nossas explicações. Quando a dor nos cala, o que resta é o nós mesmos em sua essência, oferecido a Deus. É um reconhecimento mudo de nossa total dependência. A Bíblia nos ensina que, em momentos de grande prova, o caminho é a espera silenciosa. O Senhor lutará por vocês, fiquem calados. Êxodo 14:14. Este silêncio não é passividade, é confiança ativa. É a alma que se aquieta e diz: eu já não sei mais o que fazer ou o que pedir, mas tu sabes, e só a tua presença me basta. Na vida interior, quando abraçamos esse silêncio, ativamos o que os místicos chamam de a noite escura. São João da Cruz, mestre deste caminho, explica que Deus nos conduz à escuridão e ao silêncio para nos purificar. As consolações sensíveis, as orações fervorosas e as luzes intelectuais são retiradas, e a alma se sente perdida. Por quê? Porque Deus está removendo tudo o que não é Ele. Ele está tirando nosso apego aos frutos da oração para nos ligar diretamente à raiz da sua vontade. O silêncio diante de Deus é a escola do amor puro. O amor que não exige sentir, mas que se mantém fiel. É como Maria, a Virgem. Quando o anjo lhe revela o mistério, ela não grita, não argumenta, ela guarda, ela medita. Seu fiat é a palavra do silêncio que aceita o inaceitável, que abraça o mistério incompreensível.
E é no silêncio de Maria que o Verbo de Deus, a Palavra Eterna, pôde se encarnar. O mesmo acontece em nosso interior. O silêncio da alma cria o espaço, o nicho sagrado, para que a Palavra de Deus se faça carne em nossa experiência. Enquanto falamos, dominamos. Enquanto silenciamos, somos moldados. Quando o silêncio fala com Deus, o que se eleva ao céu não são frases bem feitas, mas a intenção do coração. O Espírito Santo, de quem São Paulo diz que intercede por nós com gemidos inefáveis, Romanos 8:26, assume a comunicação. O Espírito traduz a sua dor, o seu vazio, o seu medo e o transforma na oração perfeita que agrada ao Pai. Você não precisa de palavras, você precisa da presença. Neste silêncio, a sabedoria cristã nos lembra de que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de permanecer em pé, mesmo quando não se vê o chão. A prova, o deserto, o silêncio, estes são os fornos onde Deus refina o ouro de nossa fé. A virada interior ocorre quando você para de lutar contra o silêncio e começa a escutá-lo. Quando você percebe que o vazio não é a ausência de Deus, mas a sua maneira de criar mais espaço para si mesmo. Ele está desmantelando as falsas seguranças para construir em você um templo mais sólido, cuja fundação é unicamente Ele. O silêncio ensina a paciência. Deus nunca está atrasado. Ele está trabalhando na profundidade, onde nossos olhos não alcançam. No silêncio de Jesus no sepulcro, parecia que tudo estava perdido, que a palavra tinha sido silenciada para sempre. Mas foi naquele silêncio absoluto, naquele Shabá sagrado, que a ressurreição estava sendo gestada. Portanto, se você está atravessando o vale da mudez, saiba que está no lugar mais fértil da sua vida espiritual. Você está em comunhão com o Cristo silencioso da paixão, com o Cristo abandonado no horto, com o Cristo que não respondeu aos seus acusadores. O silêncio, neste contexto, é obediência e rendição. É a alma que sussurra, sou teu. Faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo que eu não a ouça agora. Não tema o silêncio que a dor lhe impõe. Este é o tempo da graça oculta. É o tempo em que Deus está fazendo a sua obra mais profunda, aquela que não pode ser interrompida pelo barulho das suas preocupações. O silêncio é a lousa limpa, onde Deus está prestes a escrever a sua nova história em sua vida. Tenha esperança e confiança. Mesmo o silêncio mais opressor se curva à soberania de Deus. A espera não é vazia, ela está cheia da presença vigilante do amado. O Pai te sustenta, o Espírito te traduz, e Jesus Cristo, que conheceu o abandono da cruz, caminha ao seu lado em cada passo silencioso. Agradeça por este tempo de prova. É a garantia de que Deus o está tratando como um filho muito amado. Ele está te capacitando para uma união mais íntima e verdadeira. Que o seu silêncio seja hoje a sua maior oração e que a paz que excede todo o entendimento inunde o seu coração. Se esta mensagem tocou a sua alma e acendeu uma pequena chama em seu deserto, convido você a se inscrever em nosso canal. Assim, poderemos juntos aprofundar este caminho de fé e escuta, descobrindo que, quando o nosso silêncio fala com Deus, é o próprio Deus quem nos responde com o dom da sua paz.